Noite, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa primeira live do ano. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Que Deus vos abençoe a cada um que estiver aqui presente e que possa estar sendo impactado com o poder da mensagem, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E é Ele que trabalha, é Ele que age e é Ele quem faz. Eu convido a você que está com a sua Bíblia, abrindo o livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Vamos lá para a leitura? E não estejais inquietos por coisa alguma. Algumas traduções vai dizer, e não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo escreveu o livro de Éfeso, ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso na sua segunda viagem a Roma. Ele estava ali em Roma justamente naquela época. Filipos era uma cidade colônia, uma miniatura romana localizada na Macedônia. Paulo, ele estava ali em Roma e é um lugar a qual ele sofreu muito. Só que ele está justamente dentro de Roma, num lugar também que ele viu muito e viveu muitas experiências. E uma dessas experiências a qual ele viveu foi ao ministrar a palavra, uma vendedora asiática chamada Lídia, ela se converteu ao evangelho e levou toda a sua família. Um dos outros milagres foi que Deus usou a vida de Paulo por intermédio para libertar uma menina endemoniada. E outro milagre também que aconteceu foi que um carcereiro, ele se entregou ao evangelho e juntamente com toda a sua família, eles se tornaram salvos diante de Deus. E ali começou que então eles fizeram uma igreja, uma congregação. E essa igreja de Éfeso ajudava Paulo. Em que requisito? Ajudava financeiramente ele quando ele esteve em Tessalônica, quando ele esteve em Coríntio e quando ele esteve em Éfeso. Era uma igreja que ajudava ele financeiramente, porque Paulo, ele simplesmente o pregava, ele simplesmente era um mensageiro da palavra de Deus. Não que ele cobrava, mas porque essa igreja ou contribuiu para a vida de Paulo continuar exercendo e continuar fazendo. Mas Paulo não que isso era o meio, mas essa igreja se compadeceu em ajudar, independentemente dele ter pedido ou não, porque nunca pediu. A igreja se compadeceu simplesmente em ajudar ele. E Paulo, quando ele estava ali em Éfeso, quando ele estava em Roma, foi um dos lugares que ele mais sofreu, porque ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi excomungado e ele passou momentos terríveis ali dentro de Roma. E é justamente nessa segunda viagem que ele novamente vai preso. E por que Paulo foi preso novamente? Por conta da mensagem, por conta da propagação do evangelho. As pessoas o julgaram, Paulo, além de o julgar, eles falaram que ele estava, como se o meio cristão fosse uma seita, e foi isso que levou ele a ser preso novamente. Só que, detalhe, na primeira prisão, Paulo ficou preso com uma prisão domiciliar, mas desta vez Paulo, ele está preso numa masmorra, ele está preso no subverso dessa masmorra, no fundo.
E ele está acorrentado, suas mãos acorrentadas, seus pés acorrentados. Ele está simplesmente no local onde havia os piores criminosos, e ele foi preso na época de César. César era um homem cruel, César era um ditador, um tirano horrível, um coração empodrecido pelo mal. O colocou ele na pior esfera possível dentro dessa prisão. E Paulo agora, e ele está encarcerado, preso. E detalhe, era uma prisão que, além de estar com os piores criminosos daquele lugar, eles tinham pouca mobilidade até de andar, porque eles ficavam com as suas mãos acorrentadas, seus pés acorrentados, e às vezes sem poder se mexer. E ele não tinha um lugar, às vezes não tinha como deitar, muitas das vezes não tinha como deitar, ele tinha que ficar em pé ou sentado. E é nessas condições que Paulo escreve a carta de Filipenses. E detalhe, é o livro que fala da alegria. Que alegria é essa? Que muitos podem dizer, nossa, mas está sofrendo. É uma alegria que está por estar em Cristo. É uma alegria que não tem a ver com aquilo que temos, mas é uma alegria que tem a ver com aquilo que nós somos e que nós experimentamos e que temos Jesus dentro do nosso coração. Porque a felicidade precisa ser baseada em coisas. Para ser feliz, precisa ter coisas, porque a felicidade ela se baseia neste mundo materialista, egoísta, egocêntrico, antropólogo. A felicidade ela se baseia por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, se somos importantes, se temos um status, se temos algo a apresentar diante da sociedade. A felicidade ela se baseia por meio daquilo que para o outro é importante, que para o outro pode ver e falar, eu desejo, eu quero, e virar aquela coisa que muitos cobiçam, desejam, e se torna com uma competitividade. Só que Paulo não tinha nada. Paulo, ele não estava, ele ali dentro daquele lugar, a única coisa que ele tinha era Cristo na vida dele. Cristo. Ele sabia muito bem, se ele fosse para Roma, ele seria preso, mas não importava. Ele era simplesmente um homem muito obediente à voz de Deus. Muito obediente. Muitas das vezes somos nós que nós não estamos passando pelas mesmas condições que esse homem passou, e mesmo assim nos afastamos de Cristo, mesmo assim nós desobedecemos a palavra de Deus. E vamos ver que Paulo, ele escreve esta carta para a igreja de Filipenses. E ele vai... E é justamente aqui que eu entro agora dentro do tema. Como vencer a ansiedade. Um homem que está preso. Um homem que está sofrendo as piores condições. Que não tem comida, mal tem água. Detalhe, essa masmorra ficava no submerso, lá no fundo daquele porão da prisão, que ali passava o esgoto da cidade. Então imagine a podridão que era ficar ali. E Paulo ainda escreve uma carta falando: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele ainda deixa um ensinamento para mim, para você. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas, contudo, apresentai-vos as vossas petições diante de Deus, com oração, súplicas e ações de graça. Primeiramente, para vencermos a ansiedade, precisamos entender o que é oração. Oração é adoração. Adorar quem? Deus.
Um dos atributos de Deus é que ele é onipotente. Ele tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre os anjos, ele tem poder sobre os céus, ele tem poder sobre a terra, ele tem poder sobre a vegetação, ele tem poder sobre os animais, ele tem poder sobre tudo. E ele é grande, e ele é imenso. Ele tem simplesmente o poder, foi ele que tomou a chave do inferno. Ou seja, Deus ele é todo poderoso. Deus ele é grande. E uma das coisas que nós, quando viemos orar, a primeira coisa que nós temos que apresentar diante de Deus é os atributos de Deus. Porque muitas das vezes nos apresentamos diante de Deus tão apressadamente. Faz uma oração rápida, é uma oração simplesmente somente para pedir, e esquecemos de elevar e dizer o quão ele é grande, o quão ele é poderoso, o quão ele é o Criador, o quão ele é o dono do universo. Porque muitas das vezes falamos de Deus, mas não sabemos quem ele é. Muitas das vezes estamos inseridos dentro de um contexto cristão, ouvindo sempre a palavra de Deus, mas tem um detalhe, não sabemos de fato quem é este Deus. Não temos uma intimidade com este Deus. Então, quando passamos por momentos dos quais vem sobre nossa vida e nós esquecemos que temos um Deus que é grande, um Deus que é todo poderoso, um Deus que nunca falha, um Deus que vence batalhas, um Deus que vence o gigante, um Deus que abre o mar, um Deus que no nada é impossível para ele, um Deus que em meio ao deserto ele faz brotar água da rocha, um Deus que mesmo em meio ao deserto ele manda um maná para saciar o seu povo a alimentar. Este é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus grande. É um Deus onipotente. É um Deus onisciente. É um Deus onipresente que está em todos os lugares. Este é o nosso Deus. Quando nós estamos diante dele e precisamos colocar e precisamos orar e pedir, saiba que primeiramente, antes de você pedir, você precisa adorar este Deus. É um dos meios pelo qual podemos vencer a ansiedade, é saber o quem ele é, a quem você serve. Por quê? Porque a ansiedade ela é uma preocupação diante daquilo que nós precisamos resolver, mas nós não estamos conseguindo. E a ansiedade ela traz um estrangulamento interno que vai gerando aquela angústia, aquela pressão tão forte ao ponto de que achamos que vamos morrer sufocados por ela, porque a ansiedade ela nos estrangula por dentro. E se nós não nos colocarmos diante de Deus e não saber o quão ele é grande, saiba que você jamais vai poder conseguir vencer essa guerra interna. Porque a ansiedade ela gera uma preocupação, e nessa preocupação está embasado em quê? Na incredulidade, porque não temos fé. A partir do momento que nós não temos fé, significa que Deus ele não é o Todo-Poderoso. Podemos até falar, não, Jeffrey, Deus ele é Todo-Poderoso, mas à medida que a pressão aumenta, o nosso coração fica todo afoito, significa que nós estamos perdidos e nós não temos um Deus. Porque quando tudo vai bem, falamos, Deus está no negócio, Deus está conosco. Mas quando as coisas não saem conforme você quer, e quando as coisas não saem conforme nós queremos, quando as coisas não saem conforme nós planejamos, diante dos nossos objetivos, nossos planos, nossos sonhos, nos frustramos e achamos que Deus esqueceu de nós. Mas saiba que a palavra de Deus fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Essa situação que você passa está cooperando para o bem. Está te preparando, está te fortalecendo. Deus está contigo. O que nós não podemos fazer é acharmos que Ele não está cuidando de nós. Acharmos que é nosso fim. Não, é aí que Deus quer que nós venhamos ter o quê? Venhamos frutificar na presença dele. E que fruto é esse? Da fé, da paciência. Porque a partir do momento que nós estamos andando ansiosos, significa que nós não temos fé e que nós perdemos a esperança.
Porque se nós não temos fé, não vamos olhar para frente com um olhar de que vamos conseguir. Deus está conosco. Nós vamos vencer, porque Deus está nos orientando, Deus está direcionando, Deus está ali. Só que o que acontece? Acontece que quando entramos nesse momento que achamos que nós não vamos conseguir, vem a incredulidade e vamos abaixando o nosso nível. E quando pensa que não estamos prostrados diante da situação sem saída. E não é isso que Cristo quer de nós. Agora, o segundo elemento dessa oração que Deus fala aqui em Filipenses, em tudo diante dele, pela oração e súplica. O que é súplica? Aqui você vai falar para Deus tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que está dentro do seu coração, tudo aquilo que te causa preocupação, tudo aquilo que te causa dor, estrangulamento interno, tudo aquilo que está te angustiando. É aqui que nós colocamos tudo. E aqui nós temos que fazer o quê? Uma oração fervorosa, uma oração que venha sair de nós, de dentro mesmo da nossa alma, mas saiba que ainda assim, Deus quer o quê? Deus quer que nós reconhecemos que precisamos dele. Deus quer ainda que nós oramos e falamos, Deus, faça o teu querer e faça a tua vontade. Porque tudo que nós passamos na nossa vida tem um porquê, tem um ensinamento. Deus quer nos ensinar algo. Deus quer que nós venhamos aprender algo. Nada é em vão. Tudo é um processo para que nós venhamos sempre crescer na graça e no conhecimento deste Deus. O terceiro elemento é com ação de graça no final. Que ação de graças? Agradecer. Agradecer pelo que ele já fez, mas ainda não vi. Agradeça. Agradeça. Porque um coração agradecido, ele formoseia o nosso rosto, ele traz alegria. Agradeça. Agradeça. Por que agradecer? Porque pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Muitas das vezes a ansiedade, ela é resultado de pensamentos incorretos. A ansiedade, ela é resultado de sentimentos incorretos, porque uma mente com pensamento todo acelerado, todo confuso, todo perverso, gera o quê? Sentimentos todo muito tumultuado, tudo confuso. E diante disso, vai vir o quê? Confusão nas nossas próprias ações. Nós não vamos saber em que fazer, no que estamos fazendo. Nós não estamos tendo nem a noção das nossas ações diante da ansiedade que oprime, que esmaga e que tira o foco de Deus. Então, uma das coisas que devemos para vencer a ansiedade é mudar os pensamentos. Temos que ter um pensamento correto. Temos que olhar para a situação a qual nós estamos passando com um olhar pela fé. Porque nós não podemos olhar por aquilo que vemos. Não, mas aquilo que cremos na palavra de Deus. Ainda que a situação seja difícil, olha para Jesus. Ainda que nada está acontecendo da forma que você gostaria que estivesse, olha para Cristo. Ainda que as coisas não estão conforme você quer, olha para Cristo. Se coloque em Cristo. Pensa nas grandezas de Jesus Cristo. Olha para ele e vê o quão grande ele é. O quão poderoso ele é. O quão invencível ele é. Nós fazemos parte da família de Cristo. Nós somos filhos deste Deus. Nada é impossível a este Deus. Saiba que de uma coisa, nós fazemos parte da família de Cristo. Nós somos filhos deste Deus. Você é filho dele. E Jesus está olhando para você a todos os momentos.
Não vale a pena desistir. Não vale a pena se entregar à ansiedade, porque a ansiedade está atrelada a uma depressão. Não vale a pena. Não vale a pena. Isso quer dizer que você, se estiver passando por esse problema e por meio da graça, você não conseguir ser capaz de vencer, busque ajuda. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é cura. A palavra de Deus, ela é poderosa. E uma das armas mais poderosas ainda é a oração. É um meio pelo qual nós nos entregamos a este Deus para fazer o que precisa ser feito dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro da nossa vida. Porque para vencermos a ansiedade, um dos elementos, primeiro, é pela oração, adoração a Deus, pelo que Ele é. Segundo, súplica, colocarmos tudo diante de Deus. Terceiro, graças a Deus, agradecer a Ele. Quarto passo, pensamentos corretos diante de Deus. E quando eu falo de pensamentos corretos, não é a positividade tóxica que muitos hoje pregam como se fosse um mantra. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não é assim. É orar e buscar pela palavra de Deus, o que a palavra de Deus está dizendo para você, o que a palavra de Deus está se referindo, o que a palavra de Deus está nos ensinando, o que a palavra de Deus está nos pedindo e simplesmente obedecê-la. A palavra de Deus, ela é cura, a palavra de Deus, ela é vida, a palavra de Deus é pelo meio pelo qual nós iremos vencer as nossas maiores guerras internas, porque aquilo que nós achamos que estamos passando é muito difícil, por você ver a situação do seu lado externo, mas saiba que a pior guerra que acontece muitas das vezes é dentro de nós. É a interna. E é dentro de nós que Jesus quer o quê? Quer mexer, quer trabalhar, quer nos curar, quer nos fortalecer, quer brindar o nosso coração e a nossa mente. Porque pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. E esses sentimentos incorretos vão gerar ações incorretas. E essas ações incorretas simplesmente vão atrapalhar tudo. E você vai ficar num ciclo sem fim. Mas chame Jesus Cristo. Por quê? Porque aqui no verso 7 fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz só Jesus Cristo pode nos dar. A paz de guardar nosso coração, de guardar nossa mente, de todo tipo de calamidade, de todo tipo de circunstâncias que viermos passar. Paulo passou por diversas dificuldades, ele sofreu muito, passou por momentos difíceis, mas nunca abandonou a Cristo. Quando ele estava nessa última prisão em Roma, ele sabia que ia ser morto. Ele sabia. E ele estava sozinho. Ninguém estava lá ajudando. Ninguém. Uma das pessoas que foi até ele visitar foi Lucas. Mas ninguém foi. Pelo medo. Muitas das vezes o medo. Assim como na nossa vida, muitas das vezes o medo impede de nos avançarmos em áreas que Deus quer que nós avançamos. O medo. A ansiedade traz o que gera o que? Medo, insegurança. E Paulo foi um homem que nos ensinou ao quê? Lá em Romanos 12, 2 fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder do vosso entendimento. A nossa mente tem poder, os pensamentos são reais e eles são poderosos. Aquilo que você tem colocado na sua mente vai determinar os seus sentimentos e as suas ações. O que você tem pensado? Começa a fazer uma análise. O que você tem pensado? São pensamentos que edificam? São pensamentos que são bons, agradáveis? Porque tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é digno, louvai, seja louvado. O que você tem pensado? O que você tem colocado na sua mente?
Isso tem gerado sentimentos. E esses sentimentos eles se transformam em nossas ações. O que você tem colocado na sua mente? Começa a fazer uma análise. Porque a ansiedade vem de pensamentos incorretos. Vem de sentimentos incorretos, gerados pelos pensamentos. Que nesta noite você venha semear pensamentos. Um pensamento bom. Que nesta noite você venha semear pensamentos que geram sentimentos bons na sua vida. Que nesta noite você venha a mudar a sua forma de pensar, seja pela circunstância que você está passando, independente dela. Assim como Paulo, ele se alegrou em Deus, mesmo estando preso. Nós também temos que nos alegrar em Deus, porque Ele é tudo para a nossa vida. Assim como Paulo nunca se abateu diante do que ele passou, que nós venhamos olhar para esses grandes homens de Deus e vermos eles e dizer, não, isso que eu estou passando é nada. Tenha fé, olhe para Cristo, foca em Cristo. Simplesmente não se abata, não se entregue, porque Cristo é quem cuida de você. É Cristo que está olhando por você e Ele nunca desistiu de você. Olhe para Ele, olhe para Jesus. Jamais coloque achando que você tem força o suficiente para vencer guerra, para vencer batalha, não. Chama Cristo, porque Ele é vencedor, Ele é poderoso, Ele é invencível, Ele é imbatível. Não tem outro meio além dele, não tem outro além desse Deus. Não tem um todo-poderoso mais poderoso que o próprio Deus. Deus é criador de todas as coisas e Ele é que permite que nós venhamos passar. Tudo acontece por permissão de Deus e tudo há um porquê. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu amo. Saiba que muitas das vezes aquilo que nós passamos está nos ensinando. Busca entender, busca compreender, mas acima de tudo, para vencer a ansiedade, saiba que você precisa ter um pensamento correto. Então se alimente da palavra de Deus. Foca na palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus sobre a sua mente. Tenha a palavra de Deus constantemente sobre os seus pensamentos. Quando pensamentos ruins vier, foque na palavra de Deus. Quando sentimentos ruins vier, foque na palavra de Deus e sempre oração. E sempre colocando diante de Deus. Porque Ele é o único que cura, Ele é o único que liberta, Ele é o único que restaura. Ele é o único. E que nós viemos nessa noite frutificar na presença de Deus. Porque nós temos que ter dentro do nosso coração fé. Se falta fé, busca a Deus para que Ele venha te encher da presença dEle, para que Ele venha te encher da graça dEle. Porque uma das coisas que Deus quer que nós venhamos ter é ser o quê? Cheios do Espírito Santo. Deus quer que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo é necessário buscar, é necessário ser de oração, é necessário ter a prática da leitura da palavra de Deus. E ler a palavra é todos os dias, é oração, é todos os dias. Orar não é somente quando você estiver precisando ou quando você estiver passando por momentos ruins, não. Oração tem que ser todos os dias. Todos os dias devemos orar, todos os dias devemos ler a Bíblia, todos os dias devemos falar com Cristo. É todos os dias. Nós temos que ter um relacionamento com Cristo constantemente. Todos os dias voltado para este Deus. Todos os dias, independente. Temos que ter um horário para este Deus. Temos que falar com Deus. Não quando as coisas vão bem. Independente se está indo bem ou independente se está indo mal. Temos que ser constante, assim como Jesus orava. Jesus orava. Ele veio a esta terra e nos ensinou, deixou um grande ensinamento que Ele orou. Ele jejuou, Ele buscou, Ele fez. E sendo o Todo-Poderoso. E nós que somos apenas pó,
nessa terra. Somos nada. Nós não somos nada sem Cristo. Nós não somos nada, nós somos limitados. Nós não temos poder nenhum. Mas nós servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus que nos cura. Um Deus que nos fortalece. Um Deus que nos regenera. Um Deus que nos capacita. Um Deus que nos restaura. Um Deus que nos coloca de pé. E um Deus que faz o quê? Que faz o que sobre nossa vida? Venha florescer sobre nós. Então, vamos buscar a este Deus. Vamos buscar este Deus que está todos os momentos chamando nós para que nós venhamos ter um relacionamento com Ele. Porque a paz que excede todo entendimento, essa paz é a paz que vai guardar o meu e o seu coração. Jesus quer colocar paz na sua vida. Jesus quer colocar paz sobre a sua mente, sobre o seu coração. Porque uma mente em paz, o seu coração, ele fica tranquilo, ele fica calmo. E você vai perceber que você começa a sentir uma leveza tão grande. E é essa paz que excede todo o entendimento que Cristo quer que nós venhamos ter sobre nosso coração, sobre nossa mente, sobre nossa vida. Então, nesta noite, semeie um pensamento e colhe uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha deste caráter um destino. Porque os pensamentos, eles são poderosos. Então, que você venha semear coisas boas sobre a sua mente. Que você venha semear algo bom sobre a sua mente. E se afaste de tudo aquilo que é tóxico. Tudo aquilo que é lixo. Tudo aquilo que é podre. Se afaste. Se recuse a ver coisas que não edificam a Deus. Se recuse. Não empreste seus olhos para a concupiscência deste mundo podre. Não. Não, Deus fala para nós guardarmos nossos olhos. Porque eles são as janelas da alma. Não empreste seus ouvidos para ouvir coisas que não te edificam. Guarda, aprenda a guardar seu coração, sua mente, seus olhos, de toda a impureza deste mundo, de todo aquilo que é podre deste mundo. E você vai desfrutar do fluir de Deus sobre a sua vida. Neste momento, estarei orando para finalizar esta live. Senhor, meu Deus, meu Pai. Jesus Cristo, alcança essa vida, Pai, que está precisando do Senhor na vida dela, Pai. Assim como todos nós, Pai, precisamos de Ti. Mas há pessoas, Pai, deste mundo, Pai, sofrendo tanto com ansiedade e depressão. Que é o mal deste século, Pai. Nós vivemos num mundo tão corrupto, tão capitalista. Pai, num mundo tão perverso, tão materialista. Num mundo tão egoísta. Ambições egoístas. Senhor, meu Deus, meu Pai.